Como o Mamodo mais fraco pode também ser o mais safadão. Hoje eu continuarei falando mais um pouco do anime, dessa vez Zatch Bell, ou basicamente na história do original, Gash Bell, que conta, é claro, a história do... Não é focado nesse carinha, que é o que a gente vai focar o vídeo agora, que é o Kanchome, que é o Mamoto, e que junto com o seu parceiro Fulgore, ele é safadão. Não, não é esse. O anime em si conta a história do Zatch e a sua trajetória, basicamente para ele se tornar o rei dos mamotos. Até ele conseguir se tornar o rei dos mamotos, os desafios e tudo mais, junto com o Kiyomaru. Mas em si, esse vídeo não vai ser o foco do Zatch Bell e a sua jornada do herói, que essa história tem bastante. E que infelizmente, tanto que esse episódio vai ser mais focado no anime, o anime não teve sua finalização da história. Foi até mais ou menos um pouco depois do arco dos Mamodos Milenares. Daí pra frente, pode-se dizer assim, a história acaba. Ele acaba nesse arco. Tipo assim, eu achei muito paia. Claro, continua depois no mangá. No mangá vai até o Zatch Bell se tornar de fato o Mamoto Rei, que no mangá ele é considerado Gash Bell, até ele se tornar literalmente o rei dos mamotos. E também tem, recentemente está saindo, claro, lá no Japão. Acho que para chegar aqui no Brasil vai demorar pra caramba. Mas dependendo da popularidade do mangá, talvez chegue pra cá. Depois que talvez a MPED, se ela vender bem e tudo mais, esses volumes do Gash Bell, talvez ela traga o Gash Bell 2, pois ele tem dois arcos, que agora tá saindo um novo arco, só que é mais focado no futuro, pode-se dizer assim. Pelo que eu ouvi falar, pode-se dizer assim que eles vão ter que resolver algum problema. E o Zatch Bell agora já não é uma criança mamodo. Ele agora é pode dizer assim, um adulto. Ele já tá maior e tudo mais. O engraçado mesmo é que tem até uma capa deste Gash Bell 2 que a Tio ficou toda maromba. Ficou muito engraçado ela maromba. O Kanchome também tá maior e tudo mais. Claro, agora ele perdeu peso, ele já não é o pato gordinho, agora ele é o pato magrelo. Ele basicamente assim e mostra toda essa trajetória. Essa história eu até hoje não sei de nada, mas sei que logo talvez, se a MPED vender bem os mangás de Gash Bell, traga talvez a parte 2. Só não sei quanto tempo isso vai durar, pois Gash Bell, eu acredito, como ele tá lançando meio lento, vai ser mais ou menos mais 1 a 2 anos para terminar a série. Porque a série é em 16 volumes. Agora que eles estão indo pro volume 10, então acho que vai demorar um pouquinho. Agora voltando pra lenda, o Kanchome, junto com seu aliado safadão, o Fulgore. Os dois são literalmente safados e são como pode dizer, o alívio cômico. Desde o seu surgimento no mangá, no anime, em que basicamente, tipo assim, na dublagem, muitas coisas são trocadas. Pode dizer assim, até a música que o Kanchome canta também é trocada. Mas, tipo assim, inicialmente os dois, eles bolam uma estratégia lá para prender o Kiyomaru, para depois queimar o livro do Zatch. Eles aparecem como o vilão da semana. Mas quando eles vão finalmente, tipo assim, lutar de fato com eles apresentam o quê? O Kanchome já chega e apresenta o seu CD. Que é o CD que na capa, até a capa do CD eu acho que foi censurada aqui no Brasil. Que ficou, vamos dançar o dia todo. Sendo que na verdade no original ele tá apertando os peitos de uma mulher. E a música principal, ele começa, antes mesmo da batalha, ele começa a cantar, fazer seu showzinho. Que é aí o Kanchome lá apoiando ele e tudo mais. E os dois fazendo a sua dancinha, que é Hi, Chi, 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 Opae, Moge, Moge. O Moge, Moge é aperta, aperta. É muito engraçado essa dancinha que os dois ficam. E o Kanchome fica apoiando ele. Os dois são os parceiros.
E nisso ele fica toda hora fazendo essa dancinha, que na tradução se tornou Vamos Dançar a Noite Toda. E inicialmente na obra eles levam um sarrafo do caramba do Gash Bell. Mas depois, e quando eles realmente começam a lutar de fato, o Gash Bell ele mostra que ele é um cara fraco e tudo mais, que ele não consegue fazer magias ofensivas, ele consegue apenas iludir a pessoa, tipo assim, fazer um kenjutsu. Uma ilusão, tipo assim, a pessoa achar que ele é mais forte, sendo que na verdade ele é fraco. Tanto que ele até se transforma num canhão, mas ele não pode disparar balas, porque ele apenas faz uma ilusão, que é os poderes do Kanchome, que é mexer com a ilusão, em tentar ao máximo enganar os seus adversários, para basicamente, tipo assim, para focado na distração. Tanto que ele inicialmente vai como vilão, mas ao longo da série ele e as suas as coisas nada a ver com o do Fogori, que o Fogori, outra coisa que era engraçada o Fogori larga basicamente o Kanchome em qualquer lugar, porque as mulheradas rodia o Fogori, porque nessa série ele é muito, então a maioria das mulheres gosta dele, porque ele é um cantor famoso e tudo mais. Aí o Kanchome fica sozinho. E nisso que ele fica sozinho, ele quase perde basicamente o seu livro. Ele quase vai de Vasca, ele quase volta pro mundo dos Mamotos várias vezes na série. Tanto que é engraçado. E também tem horas que ele literalmente se perde porque ele é muito inocente. Tão inocente que, tipo assim, tem uma vez lá que um cara lá colocou um pote de doce lá dentro de um carro. Ele viu os doces, o que ele fez? Ele foi correndo para lá pegar os doces. Aí ele foi lá, sentou, e nisso ele tanto foi para outro lugar, ele pegou um navio e foi para bem longe do mundo, de navio por causa dessa ânsia dele por doce, como também ele já até mesmo foi trabalhar num circo, o Kanchome. O Kanchome, tipo assim, a sede dele por doce, ele acabou caindo numa armadilha que ele teve que trabalhar no circo para sobreviver, para continuar se alimentando, até que o Fogori chegue nele. Que é um engraçado. E também outra coisa massa é que mostra o lado, pode dizer assim, do Kanchome prestativo, que ele não é só um alívio cômico, que ele também, quando é necessário, ele vai ajudar até mesmo as pessoas que sequestram ele a reerguer. Aí ele ajuda a ter o circo lá, mas pode dizer assim, nos espetáculos, mesmo sendo desajeitado, ele ajuda. Não só ele, como também outros mamotos que vão se encontrando pela frente. E é claro, mesmo um personagem fraco pra caramba, ele consegue derrotar vários vilões fortes com os seus feitiços que ele vai adquirindo. Claro, o Fogori tem que suar a camisa, porque ele tem que literalmente correr para lá e para cá. Ele tem que aproveitar as brechas, enquanto o oponente está distraído, e para ir lá roubar o livro do Mamoto e queimar ele. Tanto que essa é a principal estratégia dele, mas ao longo da série e da história, os feitiços dele de transformação vão ficando tão fortes que até mesmo chegam ao ponto de dar um dano físico no oponente. Tipo assim, colocar o Mamoto oponente tanto numa situação de mental, pode dizer assim, debilitada, que ele consegue queimar alguns livros, mas é claro, somente temporário. E nisso ele tem esse desafio, pode dizer assim, de mesmo o Mamoto fraco, ele tem um grande coração. E junto com o Kiyomaru, o Gash Bell, a Tio e o Kid, que pra mim a história do Kid com o Charada é uma história massa, mas esse vídeo não é focado no Kid. Se vocês gostarem desse vídeo focado no Kanchome, eu posso futuramente trazer um vídeo mais focado na história do Kid. Ele em si, apesar dele ser fraco, ao longo da série, claro, infelizmente apenas o mangá, no anime não mostra ele adquirindo esses poderes que conseguem influenciar tanto a mente do seu oponente, que basicamente, tipo assim, eles conseguem queimar mais livros. Ele fica realmente forte.
Pode dizer assim, a habilidade dele, o Kinjutsu dele de enganação, evolui tanto com a dedicação dele e a sua equipe. Que sempre ao longo da história, um personagem que era fraco e de certa forma poderia ser inútil, junto com o grupo que ele fez de Mamotos, conseguiu derrotar vários Mamotos extremamente fortes. Pois ele pode não ser o personagem mais forte, mas ele tanto é um personagem, e pode ser também, mesmo sendo um personagem safado, e estando do lado do basicamente do parceiro mais pervertido que possa ter no universo de Gash Bell, ainda assim ele tem um grande coração e estará sempre disposto a ajudar o Mamoto que não esteja com sede de poder, que esteja apenas querendo viver uma vida pacífica, que nem o caso lá do Sudomu, que é um Mamoto que fica fazendo uma dancinha lá engraçada. Em si, mesmo não sendo forte, mesmo sendo um personagem extremamente fraco, suas magias sendo fraca pra caramba, ele com a garra e a determinação e com a ajuda dos seus amigos que vão fazendo ao longo da trajetória, ele pôde superar os seus desafios e mostrar que mesmo que ele não se torne o rei dos Mamotos, ele é um grande Mamoto, que vai estar sempre ajudando os mais necessitados a se reerguer, sejam eles Mamotos ou humanos, ou até mesmo pessoas que fazem coisas ruins a ele. E também temos o caso de Kanchome, que talvez algum dia, quem sabe, no universo de Gash Bell, talvez na parte 2, a gente tem um spoiler que o Fogori, agora pelo menos as músicas deles não são mais tão indecentes. E que pelo menos agora ele tenha sossegado o facho de sair das mulheradas querendo ficar com ele. Quem sabe, talvez a fama dele tenha acabado. Vai lá saber. Mas seria interessante saber se a fama do Fogori acabou ou não. Pois esse personagem em si, ele é massa. A história e tudo mais, e essa trajetória. Mas nisso, talvez algum dia, quando eu conseguir ler esse mangá, eu traga aqui pra vocês. Se vocês gostarem da ideia. No mais, obrigado por ter visto até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com o colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.